A safra promete ser recorde para este ano, mas a falta de armazenagem pode ser um problema para os grãos nacionais. Indústria estima que o déficit deve atingir 124 milhões de toneladas neste ciclo. Para entender mais sobre esse assunto, para comentar sobre esse entrave no bom desempenho do nosso setor, a gente conversa agora com o consultor de agronegócio e o nosso colunista Celso Ricardo. Celso, já aqui ao vivo com a gente no Agromanhã. Celso, bem-vindo. Bom dia, Carolina. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Maravilha. Vamos começar então falando sobre essa produção, como que isso impacta a logística, do agro brasileiro. Carolina, uma coisa que nós no Brasil precisamos levar com mais clareza para todos aqueles que acompanham o nosso setor, que a afirmação super safra, ela não é vista, se nós analisarmos todos os números e resultados com bons olhos. Isso prova que o produtor rural brasileiro, que o Brasil tem condições de produzir alimentos em larga ou grande escala. Isso é positivo, mostra a capacidade que nós temos. Mas a realidade que nós vivemos das fronteiras para dentro, essa afirmação de super safra, ela causa muito mais problemas do que propriamente uma projeção de bons negócios futuros. Nós temos as condições que nós estamos vendo de estocagem, nós já vimos que existe um déficit, não é de agora, já é de muito tempo. Os prejuízos e as percas na produção já são muito grandes. Se nós fôssemos mensurar isso, hoje nós já poderíamos ter construído mais silos e armazéns e esse prejuízo já teria sido recomposto para nós em termos financeiros. Então, o Brasil, o Ministério da Agricultura e aqueles que se colocam como representantes do nosso setor, eles gostam muito de dar essa ênfase, até porque uma super safra, uma super produção, se nós exportarmos, como é o Brasil, a grande característica é essa, produção a qualquer custo e nos faz vender essa safra, muitas das vezes a qualquer preço. Então, essa falta de capacidade estática de armazenamento, ela significa perca na produção, ela afeta a logística que fica sobrecarregada, portos, e também nos causa um grande prejuízo, porque muitas das vezes nós somos forçados a negociar uma produção com preços menores e isso também vai ocasionar para o nosso produtor problemas financeiros devido ao alto custo de produção e essa necessidade de movimentação da produção dentro do país. Celso, e quais são as consequências diretas desse déficit de armazenagem para os produtores rurais e para o nosso mercado, Carolina, o confronto ele vai entre oferta e procura, isso é nítido para nós, a gente vem acompanhando que o mundo inteiro está produzindo alimentos, o Brasil tem essa estimativa dessa safra, dessa grande safra de 322 milhões, esse déficit de mais ou menos 40% da produção vai impactar diretamente ou vai confrontar tudo aquilo que será oferecido no mercado mundial, onde os preços das commodities estão estabilizados, muitas das vezes até em queda. Em contrapartida, nós temos um produtor rural que delimitou, e eu não entendi na realidade, o porquê o aumento de área, sendo que o cenário mundial já faz mais ou menos 2 anos que vem mostrando para nós essa queda ou estabilidade no preço das commodities. Quando nós viemos para dentro do Brasil, nós vamos analisar, e aí criou-se, pode ser uma expectativa pela alta da moeda, da valorização do dólar, mas o mercado é regulador e isso não teve um impacto muito grande. Mas, em contrapartida, nos insumos, nos custos, nós teremos um aumento. A alta representatividade nos custos vai impactar no preço dessas commodities que estão estabilizadas, tendo uma maior representatividade, reduzindo a margem de lucro. E nós não podemos esquecer todos os problemas climáticos que nós temos que afetam a produtividade. Ou seja, o risco de prejuízo financeiro é muito grande. E mostra para nós, Carolina, e eu venho defendendo isso há muito tempo, essa falta de aproximação do Ministério e da Conab, não somente por parte de informativos, mas aproximação real mesmo com o produtor, para trazer esses cenários que nós viemos acompanhando com mais clareza para o setor produtivo, para o setor primário, para que o planejamento seja melhor, para que nós tenhamos condições de investir com mais tranquilidade, tendo essa ideia do que o mercado está mostrando, principalmente de preço e volume das commodities lá fora, que são os que regulam os preços. Então, a minha preocupação hoje está com o setor econômico e financeiro do setor primário, ou seja, do produtor rural, que com certeza vai ser afetado.
Celso, e o que pode ser feito, então, para reduzir o impacto desse déficit, né, tanto em termos assim, de infraestrutura quanto de políticas públicas? Olha, Carolina, tendo essa visão do quanto que o setor do agronegócio é importante para o país, mas, em contrapartida, nós temos esse esquecimento por parte de governos, Ministério da Agricultura, com relação ao setor primário, nós precisaríamos ter uma melhor visão, um melhor acompanhamento e oferecer, tendo essa importância, linhas de crédito, e aí nós chegamos na falta de políticas públicas específicas, né? Nós temos muitos debates na Frente Parlamentar Agropecuária, o próprio Ministério da Agricultura se mantém meio que calado com relação a essa situação, mas nós precisamos entrar em Brasília com propostas para que linhas de crédito com juros módicos, né, com condições favoráveis, para que nós possamos construir, oferecer mais condições de armazenamento, porque nós temos capacidade de produzir mais. Eu acredito que o Brasil, tendo em vista todas as condições, né, e a alta capacidade do produtor, nós podemos aumentar ainda mais a produção. Mas dessa maneira que nós vemos acompanhando, andando realmente, né, pelas estradas do Brasil, nas épocas, né, de produção, de colheita, vendo as produções sendo colocadas a céu aberto, um desperdício muito grande, se o agronegócio tem toda essa importância para o país, por que nós não estamos atacando aquilo que realmente está causando problema para o setor? Nesse caso, essa capacidade de estocagem, que além de fazer com que nós venhamos a perder produção, está forçando nós a sermos os primeiros a oferecer a nossa produção para um mercado que já tem uma grande oferta, tendo que comercializar a qualquer preço. E isso eu digo o quê? Prejuízo. Muito prejuízo que o campo está tendo, mas em contrapartida do outro lado, onde as políticas devem ser desenvolvidas, nós não estamos vendo a preocupação necessária para nós resolvermos esse problema. Hoje, linhas de crédito, políticas públicas específicas, para que nós tenhamos mais condições ou condições melhores para armazenar essa produção que tende, a partir da qualidade do nosso produtor, a aumentar, se caso o mercado achar necessário. Eu sei que a gente está falando de um problema que é a capacidade de armazenagem. Quais outros fatores logísticos podem comprometer a distribuição, a comercialização dos grãos previstos aí para essa próxima safra? Carolina, nós temos a própria logística terrestre, né? Esse transporte. Nós vimos que, além dos altos custos para o produtor, hoje, com o preço do diesel, manutenção de caminhão, os próprios caminhoneiros também enfrentam problemas. E isso reduz a própria oferta de transporte. Mas uma super safra sem um planejamento logístico também é um problema. Como nós vamos escoar essa produção? Como que estão as condições dos portos brasileiros? Nós temos contratos lá fora. Simplesmente fomentar uma super safra como algo maravilhoso, sem nós projetarmos tudo aquilo que vem em anexo, aí vem a logística, né, o transporte terrestre, a capacidade de atenção dos portos para o escoamento da produção, para atender os contratos do mercado internacional. O Brasil tem uma grande preocupação em pontos específicos para colocar o país como um grande produtor. Mas aquele destaque, aqueles países de primeiro mundo, realmente se preocupam com todas as etapas do processo, setor primário, secundário e terciário. Né? Nós temos o campo, a indústria, a logística e os mercados. Tirando essa questão, que é um grande problema das estocagens, o setor logístico também passa por problemas. E como nós estamos oferecendo para esse setor e também para os portos as condições necessárias para que nós possamos escoar, embarcar e entregar essa produção, né, nos prazos previstos. Então, é um setor complexo, mas nós estamos trabalhando pontos específicos. E esses pontos específicos não atendem à necessidade das cadeias produtivas, e é por isso que nós vamos chegar naquela questão do endividamento que o produtor rural vem vivendo essa situação nos últimos anos de uma maneira muito intensa. Ou nós viabilizamos toda a operação do campo até o mercado final, ou nós vamos começar a causar situações e impactos negativos cada vez maiores para o setor produtivo, comprometendo, né, a produção de alimentos, principalmente no setor primário aqui no Brasil. Celso, só para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, quais medidas, na sua opinião, poderiam ser tomadas para garantir que a produção não seja desperdiçada devido à falta de armazenagem? Carolina, eu acho que tudo parte de um princípio do planejamento. Eu acho que o mercado mostra para nós com muita frequência qual é a capacidade de consumo
e quais são os preços possíveis de ser praticados. Eu acho que aí entra essa aproximação do Ministério da Agricultura e Conab em termos de planejamento, não somente entregas de relatório. Nós temos que levar ao produtor o que de fato o mercado está consumindo no preço, produto, padrão e volume. A partir desse planejamento, o pecuarista, o produtor rural brasileiro vai se organizar, podendo entender os riscos se houver uma expansão de área maior, e aí falando de grãos. Nós não podemos projetar uma produção interna maior se o mercado ele não tem capacidade de consumir, se eu não tenho a estrutura necessária para oferecer as condições sobre aquela produção ser entregue com qualidade no destino final, garantindo ao investidor o resultado positivo, a lucratividade que ele espera. Então, hoje o Brasil tem esse grande problema que são as informações. Planejamento, organização e informação por parte do Ministério da Agricultura, somados a políticas públicas específicas para entender a nossa capacidade produtiva e de consumo do mercado e o que nós precisamos fazer nesse meio, ou seja, as estocagens, dar melhores condições para as indústrias, para um melhor processo, garantindo a produção no volume exato, naquela necessidade de mercado que faz com que aí a viabilidade econômica e financeira aconteça, viabilizando o operacional e o comercial. Se nós não tivermos essa aproximação, esse planejamento, essas informações no setor primário, de maneira clara e objetiva, Carolina, cada vez mais nós vamos acumular problemas, mas em contrapartida vamos tentar passar um cenário positivo, que é o cenário da super safra, que hoje muito mais causa problemas e preocupações do que propriamente oferece a quem produz um cenário positivo, principalmente ligado às questões financeiras, né? Margem de lucro e resultado positivo. Celso, acho que falamos um pouquinho sobre tudo. Obrigada pela participação aqui no AgroManhã e qualquer novidade a gente volta a se falar, né? Muito obrigado, Carolina, pela oportunidade. Eu estou à disposição de vocês aí. Obrigada e boa quarta. Tchau, tchau.